A Suméria é uma região histórica localizada no atual Iraque, conhecida por ser o berço da civilização humana. A civilização suméria floresceu por volta de 4000 a.C. e é reconhecida como a primeira civilização do mundo a desenvolver uma escrita cuneiforme avançada, bem como a ciência, a tecnologia e a arte. No entanto, além de tantos feitos grandiosos para a humanidade, a mitologia suméria tem seu destaque. Ela é extremamente complexa e recheada de criaturas bizarras e curiosas, capazes de tirar o seu sono durante a noite. Nesse vídeo falaremos sobre algumas delas, mas antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sino de notificação para você ficar por dentro do universo mitológico e não perder os nossos próximos vídeos. Número 1. Anzuso. Anzuso é uma criatura conhecida por suas características assustadoras e poderosas. Ele é descrito como um demônio com asas de águia, garras de leão, cauda de serpente e às vezes até mesmo possuindo um rosto humano. Esta criatura é associada ao medo, à violência e ao mau tempo. Na mitologia suméria, Anzuso era visto como um ser maligno e temido, e era frequentemente invocado em rituais de proteção contra doenças, más influências e mau tempo. Alguns acreditam que ele poderia controlar o tempo e as tempestades, tornando-o uma força a ser temida e respeitada. Anzuso também é mencionado em antigos textos como um dos demônios que tentavam possuir os corpos de pessoas doentes ou vulneráveis. Alguns escritos dizem que ele era capaz de controlar o corpo humano e causar distúrbios mentais e físicos. Apesar de suas características assustadoras, Anzuso também era visto como uma criatura que poderia ser invocada para fins positivos. Alguns acreditavam que ele tinha poderes curativos e que poderia ser invocado para ajudar na cura de doenças. Alguns rituais de cura envolviam o uso de amuletos ou talismãs, representando o Anzuso para afastar o mal e atrair bênçãos. Número 2. Umbaba. Umbaba é uma criatura que é conhecida por sua aparência bizarra e pelo papel que desempenha como guardião da floresta. Ele é descrito como tendo um rosto horripilante e uma voz terrível, o que o torna um dos demônios mais temidos da mitologia antiga. Na mitologia suméria, Umbaba é apresentado como o guardião da floresta sagrada de Cedar, que está localizada nas montanhas. Ele é encarregado de proteger a floresta e de impedir que qualquer um entre lá sem permissão. Umbaba é descrito como tendo a capacidade de controlar o fogo e a tempestade, tornando-o ainda mais ameaçador. Apesar de sua aparência assustadora, Umbaba é retratado como alguém que é justo e equilibrado. Ele é descrito como tendo um grande senso de honra e justiça, e acredita-se que ele só atacaria aqueles que invadissem a floresta sem permissão ou causassem danos a ela. Alguns escritos antigos até apresentam Umbaba como alguém que poderia ser invocado para proteger a floresta e garantir a paz e a justiça. Uma das histórias mais famosas envolvendo Umbaba é a história de Gilgamesh, um herói da mitologia suméria. Na história, Gilgamesh viaja até a floresta sagrada de Cedar para enfrentar Umbaba e derrubá-lo. Depois de uma luta épica, Gilgamesh finalmente consegue derrotar Umbaba e cortar sua cabeça. Embora a morte de Umbaba tenha sido vista como um grande triunfo por alguns, outros acreditavam que sua morte representava a destruição da floresta sagrada e uma ameaça à paz e à justiça. A representação de Umbaba na mitologia suméria é um exemplo interessante da forma como as culturas antigas retratavam seus demônios e criaturas mitológicas. Embora ele fosse temido por sua aparência e poder, ele também era respeitado por sua justiça e equilíbrio. Esta dualidade é comum em muitas mitologias antigas, onde as criaturas malignas não são necessariamente retratadas como totalmente más, mas sim como guardiãs de algum bem maior. Além disso, a figura de Umbaba como guardião da floresta sagrada de Cedar pode ser vista como uma representação da importância que as culturas antigas atribuíam à proteção da natureza. A floresta sagrada era vista como um lugar sagrado, e sua proteção era vista como crucial para garantir a paz e a justiça no mundo. Número 3. Kingu. Kingu é uma criatura importante da mitologia suméria, que é conhecida por seu papel na criação do mundo e sua relação com outras divindades. De acordo com as histórias sumérias, Kingu era um deus importante que estava associado ao poder e à autoridade. A primeira referência a Kingu aparece em registros antigos, que foram escritos no período de 2000 a 1600 a.C. Nesses textos, Kingu é descrito como sendo criado por Tiamat, a deusa primordial dos oceanos, para ser o seu líder e o seu comandante em sua batalha contra os outros deuses.
Tiamat criou Kingu para ser o seu braço direito e o seu defensor, e o enfeitiçou para que ele tivesse o poder de criar todos os seres vivos. Depois de ser criado por Tiamat, Kingu foi apresentado como sendo um deus poderoso e influente, que tinha autoridade sobre todos os outros deuses. Ele era considerado como sendo responsável pelo destino dos seres humanos, e era adorado como um deus da guerra e da justiça. No entanto, Kingu também tinha outra face mais sombria, e era retratado como sendo capaz de causar dor e sofrimento. De acordo com a mitologia suméria, ele foi o responsável por criar os monstros e as criaturas assustadoras que infestavam o mundo, e era visto como um ser maligno e cruel. Ao longo dos séculos, Kingu foi retratado de diferentes formas, em várias formas de arte e literatura. Enquanto alguns o retratam como um deus poderoso e bondoso, outros o apresentam como alguém que é cruel e maligno. Independentemente de sua representação, Kingu é uma criatura importante da mitologia suméria, que é lembrado e estudado até os dias atuais. Número 4. Utuku. O Tulku é uma criatura lendária que é retratada como sendo uma espécie de demônio ou espírito maligno. De acordo com as histórias sumérias, os Utuku eram conhecidos por habitar em lugares sombrios e assustadores, como as cavernas e as florestas. Eles eram descritos como sendo seres sinistros e ameaçadores, e eram temidos por muitos sumérios. Os Utukus são frequentemente retratados como sendo seres esqueléticos e malignos, com olhos brilhantes e bocas abertas, prontas para atacar. Eles eram considerados como sendo responsáveis por muitos dos males e desastres que aconteciam na Suméria, e eram vistos como sendo capazes de causar doenças e morte. De acordo com a mitologia suméria, os Utuku eram capazes de controlar o destino dos seres humanos, e podiam influenciar ou mesmo mudar os acontecimentos na Terra. Eles eram vistos como sendo seres astutos e maliciosos, que gostavam de se esconder nas sombras e espreitar as pessoas, esperando a oportunidade de causar algum mal. Os Utuku também eram descritos como sendo seres imortais, e eram considerados como sendo uma espécie de espírito ou alma da morte. Eles eram vistos como sendo responsáveis por conduzir as almas dos mortos para outra vida, e eram temidos por muitas pessoas que acreditavam que eles poderiam roubar suas almas. Número 5. Galu. Galu é uma criatura lendária que é retratada como sendo uma espécie de demônio sumério. De acordo com as lendas sumérias, os Galu eram conhecidos por serem seres gigantes e extremamente poderosos, que tinham o poder de causar destruição e caos por onde passavam. Os Galus são frequentemente retratados como sendo seres monstruosos, com corpos cobertos de escamas e cabeças de animais como touros ou búfalos. Eles eram considerados como sendo responsáveis por muitos dos males e desastres que aconteciam na Suméria, e eram vistos como sendo capazes de causar terremotos, tempestades e outras formas de destruição. De acordo com a mitologia suméria, os Galu eram capazes de controlar o futuro dos seres humanos, e podiam influenciar ou mesmo mudar os acontecimentos na Terra. Eles eram vistos como sendo seres astutos e maliciosos, que gostavam de se esconder nas sombras e espreitar as pessoas, esperando a oportunidade de causar algum mal ou jogar alguma praga ou maldição no infeliz que passasse perto dele. Número 6. Alu. Alu é uma criatura que é retratada como um demônio maligno e temido. Segundo a mitologia suméria, Alu era responsável por causar doenças, distúrbios e trazer mal sorte a quem o encontrava. Alu era representado como um ser humanoide com asas, presas e garras. Era comumente descrito como sendo muito astuto e trapaceiro, sempre procurando enganar e prejudicar os humanos. Ele era frequentemente associado ao submundo e ao mundo dos mortos. Os sumérios acreditavam que os demônios, como Alu, eram responsáveis por todos os tipos de males, e eles frequentemente ofereciam sacrifícios e realizavam rituais para tentar mantê-los afastados. Eles acreditavam que, através da adoração e da devoção, poderiam se proteger contra a influência maligna de criaturas como Alu. No entanto, mesmo com todas essas precauções, os sumérios ainda temiam Alu e outros demônios. Eles acreditavam que o simples fato de serem mencionados ou retratados em esculturas ou pinturas poderia atrair sua atenção e causar mal sorte. Embora Alu seja menos conhecido do que outras criaturas mitológicas, ele ainda é uma parte importante da mitologia suméria e é considerado uma das criaturas mais temíveis dessa cultura antiga. Número 7. Zu. Zu é uma criatura conhecida como um pássaro enorme e terrível. Segundo a mitologia suméria, Zu era uma ave mitológica com garras poderosas e uma cabeça humana. Ele era descrito como sendo muito forte e temido, sendo capaz de carregar consigo relâmpagos e tempestades.
Zu é retratado como um inimigo dos deuses sumérios e vivia tentando roubar o controle sobre o céu e o universo. Os mitos sumérios descrevem uma luta épica entre Zu e os deuses, que acabou com a vitória dos deuses e a captura de Zu. Zu é frequentemente retratado como um ser hostil e ameaçador, mas também é considerado uma força da natureza capaz de trazer tempestades. Ele é um símbolo importante da mitologia suméria, representando o poder e a natureza imprevisível da natureza. Número 8. Kur. Kur é uma criatura descrita como uma entidade subterrânea, assustadora e poderosa. Segundo a mitologia, Kur era uma espécie de monstro que vivia nas profundezas da Terra e era responsável por trazer doenças, mortes e desgraças aos seres humanos. Os mitos o descrevem como sendo uma criatura monstruosa, com um corpo de cobra e uma cabeça de leão. Algumas descrições apresentam Kur como tendo muitos braços, o que lhe daria ainda mais força e poder. Kur é retratado como sendo uma força opressora e ameaçadora, mas também é considerado um ser sagrado e temido. Na mitologia suméria, ele é frequentemente associado ao submundo, onde os mortos vão depois de deixarem a vida terrena. Número 9. Azag. Azag é uma criatura descrita como um ser monstruoso e assustador que habita as montanhas e é responsável por causar destruição e morte. Segundo a mitologia, Azag é uma espécie de demônio que tem um corpo humanoide coberto de escamas e uma cabeça de cobra. Na mitologia suméria, Azag é frequentemente retratado como uma força ameaçadora e opressora, capaz de causar uma série de males aos seres humanos, incluindo doenças, secas e desastres naturais. É considerado uma criatura maligna e poderosa, que precisa ser controlada e mantida afastada dos seres humanos, para garantir a segurança e o bem-estar da sociedade. Azag é uma criatura bizarra da mitologia suméria, que é frequentemente associada ao submundo e às forças do mal. A presença de Azag na mitologia suméria é importante porque ele representa a força do mal e a destruição, mas também é visto como sendo necessário para manter o equilíbrio e a ordem do universo. Além disso, ele é um símbolo importante da cultura suméria e da riqueza de sua mitologia. Número 10. Girtablulu. Girtablulu é descrito como uma criatura humanoide com cabeça de javali e corpo de homem. De acordo com as lendas, ele é retratado como um ser violento e impiedoso, com habilidades sobre-humanas de força e velocidade. Na mitologia suméria, Girtablulu é frequentemente associado com a guerra e a destruição, sendo visto como uma força sombria e poderosa. Ele é descrito como tendo habilidades de combate impressionantes, como ser capaz de lutar com espadas e arcos ao mesmo tempo, bem como tendo uma incrível resistência física. A presença de Girtablulu nos mitos sumérios é importante porque ele representa a força da guerra e da destruição, mas também é visto como sendo necessário para manter o equilíbrio e a ordem. Mesmo após mais de 5.000 anos do fim da civilização suméria, a sua mitologia complexa continua a impactar os pesquisadores e historiadores, além de fascinar pessoas ao redor do mundo. Suas criaturas bizarras são uma grande fonte de inspiração para as mais diversas formas de entretenimento hoje em dia. Já conhecia todas essas criaturas sumérias? Teve alguma que te deixou arrepiado de medo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!